Boa noite, live de hoje, Setembro Amarelo, sejam bem-vindos. Bora falar de Setembro Amarelo, falar de uma coisa que é importante, na verdade, devemos falar todos os dias do ano inteiro, né, ao longo do ano. Vamos hoje vou sair um pouquinho do foco de falar de autoestima para falar de Setembro Amarelo, que é um tema muito importante. Sejam todos aí bem-vindos, sejam todos bem-vindos. O que eu quero hoje falar nessa live, né? Então, o que vai acontecer aqui nessa live? Você vai entender por que a depressão e pensamentos suicidas não são frescura, vai ter clareza sobre, né, os sinais de alerta e também vai aprender frases e atitudes para apoiar pessoas tanto na vida pessoal quanto no ambiente profissional, que possam ali estar em alguma dificuldade, com alguma situação aí, com o emocional não tão bem, né? Então, fica até o final comigo, porque você vai aprender aí, você vai entender que eu vou compartilhar dicas, práticas e frases que podem fazer toda a diferença na forma como você se comunica e como você se relaciona com as pessoas, tá? Então, é muito importante a gente falar do Setembro Amarelo, é muito importante a gente falar que depressão não é frescura. Eu escuto muito isso ainda no consultório, eu escuto ainda muito estigma em relação à terapia, que psicólogo, que psiquiatra, é coisa de louco. E eu sempre bato na tecla de que não. Quando a gente busca terapia, quando a gente busca o psiquiatra, é pra gente não enlouquecer. Então, as pessoas ainda falam que às vezes a depressão ou até a ansiedade, a falta de trabalho, a falta do que te fazer, né? Então que a pessoa não tem ali o que fazer, e na verdade não é. O quanto que muitas vezes quem não passa pela depressão, quem não passa por questões mais ansiosas, ou com qualquer outra questão emocional, qualquer transtorno emocional, a pessoa ela não entende o que de fato o outro está sentindo, ela não consegue ter empatia pelo outro, né? Então é importante a gente entender o que significa o Setembro Amarelo, né? É um mês de prevenção ao suicídio criado para quebrar o silêncio e os preconceitos em torno da saúde mental. O amarelo simboliza vida e luz e acolhimento, né? Então, quanto que a gente ainda tem preconceito, quanto que as pessoas ainda não entendem qual que é o papel do psicólogo, qual que é o papel do psiquiatra e quando procurar. Porque se você está com dor de dente, você vai ao dentista. Se você quebra alguma coisa no teu corpo, a perna, o braço, um dedo, você vai ao ortopedista. E quando você não está bem das emoções, quando você está sentindo uma angústia, quando você está triste, ansioso, ou seja lá qualquer coisa, né? Geralmente as pessoas não têm esse olhar de quem eu vou procurar, quem eu devo procurar, ou que isso vai passar, ou isso é normal. Então, tá muito claro quanto que ainda existe essa dificuldade da orientação, do entendimento, da importância da terapia, da importância de buscar o psiquiatra, e que você não precisa sofrer sozinho. Então, o Setembro Amarelo, esse mês ele é um mês da prevenção ao suicídio, mas essa campanha ela nasceu, né, a partir da história de um rapaz de 17 anos. Então poucas pessoas sabem dessa história, não é tão divulgado. Em 94, nos Estados Unidos, um jovem chamado Mike, ele se suicidou. E ele era apaixonado por carros antigos e ele acabou aí restaurando um Mustang 68 amarelo. E ele meio que ficou conhecido ali na cidade dele por conta desse trabalho que ele fazia. E no velório dele, os familiares e amigos, em forma de frases de apoio, eles acabaram levando, né, fitas amarelas para não passar aquele sofrimento sozinho. Essa atitude se espalhou ali pelo país e anos depois, né, se tornou um movimento mundial de prevenção, que é o Setembro Amarelo. Ou seja, né, uma dor se transformou em símbolo de esperança e de cuidado com a vida. O amarelo ele passou a representar exatamente isso: luz, atenção, acolhimento. E aí, qual que é a ligação com o Brasil? No Brasil, o Setembro Amarelo ele foi oficializado em 2015 pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né? E também pela Associação Brasileira de Medicina e de Psiquiatria. Desde então, esse mês se tornou
um convite para a gente falar sobre saúde mental, para a gente falar sobre prevenção de suicídio, e que é importante, se você perceber que você não está bem emocionalmente, que você precisa buscar ajuda. E se você percebe que tem alguém pedindo ajuda, que você deve, né, acolher, falar sem julgamento, tratar essa pessoa com carinho, porque ela provavelmente está sofrendo e muito sozinha. Então, quando a gente fala de Setembro Amarelo, a gente não fala só de números, né, ou de campanhas. A gente vai falar de histórias reais, de famílias, de pessoas que muitas vezes sofrem em silêncio. E a mensagem que fica é: você não está sozinho. O que eu posso falar é que é muito difícil, principalmente para quem está sofrendo e para a família de quem está sofrendo, e que muitas vezes ela não tem essa percepção, muitas vezes a pessoa não consegue verbalizar, dizer ali o que está sentindo ou até pedir ajuda. O suicídio, ele não é uma escolha racional, é um resultado de uma dor emocional, muitas vezes insuportável, uma dor muito grande, e não de fraqueza ou de falta de fé. Muitas vezes as pessoas escutam isso, né? Você precisa ir mais para a religião, você precisa ir mais para a igreja, que isso é falta de fé. E não é. E a gente percebe que também tem um índice muito grande de profissionais de saúde, de pessoas que muitas vezes se dedicam para o outro, está em sofrimento, e muitas vezes não perceber que está em sofrimento, ou perceber que precisa de uma ajuda e ir atrás dessa ajuda, né? Então a depressão, ela não é frescura, ela é uma doença, ela não é uma frescura, ela afeta o corpo, ela afeta a mente, ela afeta as emoções e precisa de tratamento, ela precisa de cuidado, como qualquer outra doença. O que eu percebo que é mais difícil é que quando você tá com o pé quebrado, quando você tá com uma dor de dente, quando você tá com alguma coisa inflamada, isso é muito mais visível, isso é mais palpável. E aí quando a gente fala de doenças mentais, quando a gente fala de questões emocionais, como ele é mais invisível muitas vezes, fica muito esse estigma também, ou a dificuldade até de pedir ajuda, porque muitas vezes a pessoa ela não sabe o que ela está sentindo. Muitas vezes ela não tem essa percepção, muitas vezes ela passa com crises de ansiedade ou até de depressão muitos anos, e ela, quando ela chega no consultório, ela fala: tá, tudo isso que eu vivi então era depressão? Tudo isso era ansiedade? Sim. E ela não fazia ideia de tudo aquilo que ela estava sofrendo eram questões emocionais. Era questões de saúde mental. E muitas vezes, ao fazer exames, ao ir ao médico, tá tudo ok. Os resultados dos exames não tem nada. E aí ela tá sentindo algo e o médico diz que ela não tem nada. Né? Então, a saúde mental importa sim, é tão fundamental quanto saúde física, como cuidar da mente é cuidar da sua vida também. Então, é importante ir ao nutricionista, é importante ir ao físio, é importante ir ao personal, é importante ir em várias outras áreas, ao dentista, ao médico, né? Fazer check-ups uma vez por ano, e também é importante ir para o psicólogo, tanto como prevenção, como tratamento para ajuda caso você não esteja bem, você esteja aí com questões depressivas. Falar pode salvar vidas, abrir espaço para o diálogo, sem julgamentos, é essencial. A gente, nessa época de internet, de Instagram, de rede social, né, a gente tem muito essa coisa de ficar o tempo todo comentando nas postagens, dando o nosso pitaco, e a nossa visão é muito diferente da visão do outro. Então a gente precisa ter cuidado, carinho, quando a gente ouve um pedido de ajuda, para que a gente não entre com essa questão do julgamento, para que a gente possa ali ser mais acolhedor, ser mais gentil com as pessoas. Por mais que você não esteja sofrendo, isso não quer dizer que o outro não está. E a terapia, ela é uma forma de prevenção. A terapia, ela é uma forma de cuidado. Não apenas em crises, mas também para autoconhecimento e equilíbrio. Para desenvolvimento pessoal, para lidar melhor com as relações interpessoais, para lidar melhor com as dificuldades da vida e também entender melhor como você funciona. Então a terapia, ela vai ajudar aí. Você não deve buscar terapia só quando você está lá no incêndio, né, para apagar incêndio. Você também pode buscar terapia em momentos que você percebe que você pode buscar e melhorar e se conhecer melhor. E aí eu vou dizer para vocês quais são aqui alguns sintomas emocionais e cognitivos da depressão. A tristeza profunda e persistente, a perda de interesse ou prazer em atividades que antes eram prazerosas, aquele sentimento de vazio, desesperança ou culpa excessiva,
dificuldade em concentração, memória e tomada de decisões. Então a pessoa fica ali mais empacada. Pensamentos de morte ou suicídio. Esses são aí os pensamentos, os sintomas mais emocionais e cognitivos. E a gente também tem sintomas físicos, que é alteração do sono, ou a pessoa não consegue dormir com insônia, ou ela tem um excesso de sono, acaba dormindo muitas horas por dia, todos os dias, ficando pouco tempo acordada. Ela também tem alterações no apetite e no peso. Pode ser que ela come demais ou que ela come de menos, pode ser que ela tenha muita vontade de comer, e também pode ser que ela perca aí o apetite, uma fadiga constante, uma falta de energia, um cansaço que não passa, mesmo dormindo, mesmo descansando, e dores de cabeça, dores musculares ou problemas digestivos sem explicações médicas claras. Então, muitas vezes, a pessoa ela vai até o hospital, ela faz exames, ela faz uma bateria de exames e não consta nada ali naquela bateria de exames, ela fica até meio que sem entender. Eu me lembro que uma vez eu estava no ônibus e uma senhora passou mal. E aí fomos lá para a UBS, eu acabei indo junto. Ela estava bem nervosa, achando que ia morrer. E aí quando a gente chega no PS, que ela é atendida rapidamente pelos médicos, os médicos retornam dizendo, olha, é ansiedade. Aplicamos ali um calmante, nem lembro o que eles deram na época, mas eles disseram, olha, ansiedade, não tem nada não, ela não está morrendo, né? Então, muitas vezes é confundido e tem até uma angústia do paciente, porque ele acaba achando que vai encontrar alguma resposta nos exames médicos, mas não tem essa resposta porque é algo mental, é algo emocional aí. E tem também os sintomas comportamentais para a gente identificar a depressão, que é aquele isolamento social, evitar amigos e familiares, aquela pessoa que muitas vezes fica trancada no quarto, fica dentro de casa, não sai, muitas vezes não consegue tomar banho, fica dias sem tomar banho, então ele vai ter dificuldade de sair de casa, dificuldade de tomar banho, a redução do desempenho no trabalho, nos estudos, então muitas vezes ele não vai conseguir trabalhar, ele não vai conseguir estudar e vai ficar muito mais trancado dentro de casa, dentro do quarto, não vai querer ver ninguém. Às vezes não abre nem a janela para o sol entrar, né? Redução, né, nesse desempenho mesmo do trabalho. Às vezes era uma pessoa excelente profissional e ela começa a ter uma queda, começa a ter problemas de faltar, de não conseguir fazer entregas aí no trabalho e irritabilidade, a impaciência ou explosões de raivas que não é comum, né, do nada, coisa assim, às vezes que nem fazia, né, antes esse mal-estar e hoje gera, e também a lentidão, às vezes, do movimento da fala, a pessoa às vezes ela fica mais lenta. Então esses são alguns dos sintomas que a gente pode perceber numa pessoa. Ela tem uma mudança de comportamento, ela tem uma mudança na forma de pensar, ela tem uma mudança na forma de agir e ela também tem aí uma tendência a isolamento. Ela vai ter uma alteração para mais ou para menos, ou vai ter excesso de comida ou falta de comida, né? Excesso de sono ou falta de sono. Então, quando a gente percebe que tem alguém perto da gente que está com algumas dificuldades, que está com alguns comportamentos, com alguma forma de lidar ali com a vida que está um pouco diferente, é hora da gente, de repente, até oferecer ali, tá tudo bem, né, uma ajuda, você quer conversar, né, e às vezes a gente já passou por situações parecidas e a gente pode dizer isso para as pessoas também, né, o amigo, por exemplo, em silêncio, alguém que sempre era alegre, um amigo alegre ali, e ele passa a se isolar, ele passa a ficar em silêncio, e aí você pode dizer para esse amigo, nossa, percebi que você anda diferente, quer conversar, está tudo bem, eu estou aqui para te ouvir. E de novo, é aquela escuta sem julgar. Então, se você perceber que tem uma mudança de comportamento, aquela pessoa que é o piadista, que sempre conta piada, que é sempre o engraçado, e essa pessoa deu uma murchada, você pode oferecer ajuda, você pode oferecer um ombro amigo aí, acolher essa pessoa sem julgar. Ou às vezes aquela pessoa que tem uma culpa exagerada, a pessoa que sempre diz que a culpa é dela, mesmo ela não tendo feito nada de errado. Né? Então você pode dizer, olha, eu percebo que você não é um peso, sua vida também importa, está acontecendo alguma coisa com você, que você está se responsabilizando por coisas que você não é responsável, e aí você vai conversando com essa pessoa e até oferecendo ajuda, dizendo para essa pessoa se ela já procurou algum profissional de saúde, se ela acha interessante buscar um profissional, inclusive para desabafar, ou aquela pessoa que de repente aparece com sintomas físicos que antes ela não tinha, então
ela aparece com uma grande insônia, ela começa a relatar que não está conseguindo dormir, aquela pessoa que começa a relatar que está com falta de apetite, ou está comendo demais, acabou de jantar e está comendo as paredes, como eu costumo brincar. Então você começa a conversar com essa pessoa de uma forma gentil, de uma forma educada, e dizer para ela, nossa, você já pensou em procurar uma ajuda, um psicólogo, né? Será que você está bem? Será que está acontecendo alguma coisa aí no seu corpo? Será que está tudo certo? Né? Será que você procurou conversar, desabafar com alguém para você entender o que está acontecendo, né? Por que você mudou? Da onde vem esse cansaço? Da onde vem essa insônia, essa falta de apetite? Então, sempre que você conversar com alguém que você percebe que pode estar num quadro depressivo, que pode ser que essa pessoa não esteja bem, seja sempre atencioso, acolhedor, sem o julgamento, sem esse olhar de julgar, sem achar que aquilo é frescura, que aquilo não tem jeito, né? Que a pessoa tá com frescura, que é falta de trabalho. Boa noite, Vilma, seja bem-vinda. Estamos falando aqui do Setembro Amarelo, como ajudar pessoas que a gente percebe que não estão bem, né? Ou aquele colega, por exemplo, no trabalho, que você percebe que ele trabalha demais, que ele nunca delega, que ele sempre está sobrecarregado, sempre correndo atrás do horário, né? Você pode dizer para ele que de repente ele não precisa carregar tudo sozinho, que você pode dividir, que você pode ajudar, que eles podem redirecionar ali o tempo, as atividades. Então, às vezes você percebe que aquele colega ele está sobrecarregado, que ele já vem mais, eu vou falar, entristecido, né? E você percebe que às vezes até essa sobrecarga de trabalho é uma fuga para não olhar para ele, né? Ele está fugindo de olhar para ele, que é importante. Ou, às vezes, você percebe um colega desmotivado, ele sempre está se atrasando, era uma pessoa que não se atrasava, era uma pessoa que era pontual, que tinha boas entregas, que sempre era elogiado pelos chefes, pela equipe, mas que isso vem caindo de um tempo para cá. Então, você pode demonstrar um acolhimento, dizendo, poxa, notei que você anda cansado, será que tem algo que está te preocupando? Será que a sua saúde não está sendo negligenciada? Será que você precisa olhar mais para você com carinho? Então a gente sempre pode buscar falar para a pessoa da nossa percepção, porque às vezes a pessoa não se percebe, ela não tem essa percepção de que tem algo ali errado. E sempre de uma forma gentil, educada, ou às vezes até fazer um relato, se você faz terapia, se você já fez e ela te ajudou, você pode dizer, olha, quando eu me sentia desta forma, eu busquei ajuda profissional e foi o que deu a melhora, foi o que me ajudou. Ou quando você trabalha num clima organizacional muito rígido, né? Os colaboradores sempre são tensos, sempre são ansiosos. Será que a gente não pode ter um espaço, né, mais agradável, um espaço de escuta, um espaço sem julgamentos? Será que a gente não pode melhorar esse clima? O que a gente pode fazer para que esse ambiente seja um ambiente mais tranquilo? Será que a gente não pode interagir mais sobre isso? A dica aqui é que a gente precisa entender que você não está sozinho, que eu me importo com você e que outras pessoas também se importam com você. Muitas vezes você não tem esse olhar, mas a gente também precisa muitas vezes levantar a mão e pedir ajuda, porque se a gente não levanta a mão e pede ajuda, o outro não vai ter a noção de que a gente está passando um perrengue, que a gente está passando um aperto, que a gente está em dificuldade. O outro não tem o poder de ler a nossa mente. Eu sempre brinco, a gente não tem bola de cristal. E aí, se você não verbaliza o que você está sentindo, ou se você não pede ajuda, muitas vezes você não vai ser ajudado porque o outro não tem como adivinhar. Então lembra disso, que para você ter ajuda, você precisa pedir. Se você vai num restaurante, você senta na mesa e fica lá esperando o garçom adivinhar o que você quer do seu prato, seu pedido, você não vai comer. O restaurante vai fechar e você não vai comer. Por quê? Porque o garçom não adivinha o que você quer. Então, todas as vezes que você estiver em sofrimento, todas as vezes que você perceber que tem algo que não está legal, que você não consegue descrever o que você está sentindo, às vezes as pessoas falam, isso é uma angústia, uma coisa aqui, né? É diferente de um dente inflamado, é diferente de uma perna quebrada, é diferente de uma dor de cabeça. Então, quando a gente fala de questões emocionais, elas não são visíveis. Então fica mais difícil de, inclusive, entender. Por isso que é importante verbalizar, por isso que é importante entender que se você pede ajuda, o outro vai poder te orientar, vai poder te ajudar. E se você é essa pessoa que pode ser orientador, lembre de não julgar, lembre de acolher. Lembra de olhar para o outro como uma pessoa que está ali se abrindo para você e dizendo de uma dificuldade.
Olha que interessante, né? Então pensa sobre isso. Entenda que se você buscar ajuda também profissional, no sentido do seu trabalho, né, demonstre que você não está bem, que você está passando por uma situação às vezes difícil, às vezes é uma situação de luto. E luto, eu não estou falando só de morte, pode ser a morte de um bichinho, pode ser a morte de um parente, pode ser uma mudança brusca de cidade, de estado, de país, pode ser uma pessoa que você gostava muito e foi para outro lugar, pode ser a perda de um emprego, pode ser um término de relacionamento. Então muitas vezes você está ali vivendo, sofrendo um luto muito difícil e ninguém sabe que você está passando. E aí, a gente precisa trabalhar esse luto numa consulta, num processo de terapia. A gente precisa trabalhar essa perda, a gente precisa trabalhar esses sentimentos que estão muito confusos. Olha que coisa, né? Então, às vezes, não é só o luto da perda de um ente querido que morreu. Às vezes, o luto pode ser de N situações. Às vezes, você estava investindo tudo num projeto, ou às vezes você juntou muito dinheiro para investir num projeto e alguma coisa deu errado, você caiu num golpe. É uma perda, como eu lido com isso? Então, muitas vezes, quando a gente está vivendo situações difíceis, situações da vida, e aí a gente não consegue lidar com elas, essas coisas podem sim entristecer a gente, né? Eu sempre falo do desequilíbrio hormonal no nosso cérebro. O que acontece? Quanto mais você tem enfrentamentos na vida, que você ali não está conseguindo lidar, vai ter um desequilíbrio. E esse desequilíbrio pode ser falta ou excesso de serotonina, de dopamina, dentre outros. E isso pode fazer com que você fique mais triste, sim, e fique depressivo. Faltas de vitaminas, né? Faltas de vitamina B, D, E, tem um monte de vitaminas. Se o seu corpo estiver em desequilíbrio, você pode, sim, ter questões de tristeza e depressão. Se você não tratar isso, você pode, sim, ter dificuldades. Então, por isso que é importante a gente entender que depressão não é frescura. Depressão não é coisa de gente folgada. Pode ser um desequilíbrio químico, físico. Pode ser uma dificuldade de lidar com a vida. Às vezes, eu sempre falo muito isso, às vezes parece que a gente está sozinho no meio de uma selva. E se você não sabe cuidar de você, se você não sabe caçar, se você não sabe, né, fazer ali, vou falar, uma cabaninha para se proteger, você pode ser uma presa fácil. Então, muitas vezes o mundo é exatamente isso. É como se você estivesse adentrando numa selva e muitas vezes a gente não é preparado para lidar com essa selva. E isso vai fazer com que a gente fique mais triste. Isso vai fazer com que a gente tenha dificuldades de lidar com o mundo. E o que vai acontecer? Podemos ficar tristes, podemos ficar depressivos. E tem outros fatores também que a gente já entende hoje que pode ser um fator o quê? Genético. Então, às vezes, a sua avó, a sua bisavó teve casos graves de depressão. E aí você acaba também tendo esse fator. Não quer dizer que você já está com a depressão ali. Não, mas pode ser que por conta de um término de relacionamento, uma demissão, uma briga com um amigo, uma briga com um familiar, pode ser que isso desencadeie e faça com que você se sinta mais triste e você não consegue sair. Eu li recentemente um artigo que foi feito aí um teste com pacientes que tinham depressão maior. Olha que coisa. E após passar pela terapia cognitivo-comportamental, depois de fazer aí ressonância magnética, houve alteração na massa cinzenta deles, no cérebro, neuroplasticidade. Eles ressignificaram pensamentos, o olhar para a vida, eles trabalharam várias coisas ali na terapia. Trabalharam várias coisas que fizeram eles enfrentar melhor a vida. Olha que interessante. Sim, aqui a Vilma está dizendo que alguns gatilhos podem ativar os processos. Sim, às vezes é uma coisa boba, sabe? Às vezes você estava esperando ali uma entrevista de emprego, achando que você ia ser contratado e não é, e aquilo te derruba. Às vezes uma briga em família. Eu me lembro que na época das eleições passadas de presidente, teve famílias que se cindiram de parar de se ver, famílias que eram mais próximas, que se viam praticamente toda semana, almoço, janta, estavam sempre juntos, viajando juntos. E quando um decidiu votar num candidato e outro no outro,
virou, né, o caos, e muitas pessoas ficaram ansiosas, tristes por isso. Então, a gente precisa entender que quando você está sentindo sensações, quando você vê os dias mais cinzas, né? Porque as pessoas com depressão, muitas vezes, elas não conseguem sentir a emoção. Ela não consegue perceber, é como se os dias fossem todos cinzas. É como se nada tivesse cor. Inclusive, é um dos motivos, eu não sei se vocês sabem, que eu sou uma pessoa bem colorida, eu gosto de usar cores, e hoje eu tô aqui de amarelão, mas eu gosto de usar cores, e a minha favorita, né, uma das favoritas é laranja. Eu comecei a usar roupas mais coloridas no consultório, porque principalmente os pacientes depressivos, eles usavam muito cor preta, muito tons pastéis, e eles não conseguiam comprar uma peça que fosse. Eu me lembro que na pandemia eu pedia para alguns pacientes comprar uma máscara colorida, e eles não conseguiam, só usavam preta. Então, o depressivo, ele vê o mundo cinza, ele não consegue sentir as emoções, é como se tanto faz, tanto fez. Então, se você percebe que alguém próximo de você, uma pessoa que às vezes é piadista, é engraçado, é alegre, super despojado, muda de comportamento, ofereça ajuda, né? Fale da importância de buscar uma ajuda profissional, fale da importância de olhar para si com carinho. Eu pedi para uma amiga olhar o céu e o sol pela janela esses dias. Isso, depressivo às vezes não abre janela, tá? Já tive relatos de pessoas que diziam que as plantas inclusive morriam, tá? Então, sair no sol, andar, às vezes tomar banho, fica um dia sem tomar banho, sair, às vezes só para, né, para dar uma volta, para espairecer, eles não conseguem fazer isso. E o ansioso, qual que é a diferença? E bem assim, bem simples, sem dados técnicos. O ansioso é uma pessoa que está o tempo todo ali agitado. Ele precisa aprender a relaxar, se acalmar e parar de se preocupar com o futuro e com tudo mais, com coisas que ele não consegue controlar. O depressivo, ele tá numa inércia. E eu não gosto desse verbo, mas eu vou dizer porque não tem outro. O depressivo, ele tem que andar, ele tem que levantar, ele tem que escovar os dentes, ele tem que comer, né? Ele tem que fazer atividade física. E isso é depois de, às vezes, alguns meses de terapia que ele vai começar a dar uma volta. Às vezes eu peço só isso. Vamos tentar dar uma volta no quarteirão, para movimentar o corpo. Nem estamos falando de atividade física para emagrecer ou para ter corpo em dia, nem nada disso. Então é muito difícil para um depressivo. Às vezes as pessoas falam, tem muito essa onda de, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A pessoa, ela vai às vezes fazer um exercício, mas às vezes é 3, 6 meses de terapia e juntamente com o tratamento medicamentoso com o psiquiatra. Muitas vezes precisa fazer trocas aí com o psiquiatra de medicação, porque às vezes aquela medicação não está surtindo efeito. A medicação, ela precisa ser tomada no mesmo horário todos os dias. Se o seu horário é 9, é 9. Não pode ser um dia às 8, outro dia às 9, outro dia às 10, outro dia meio-dia. O remédio, ele precisa ser tomado todos os dias no mesmo horário para que ele faça efeito. Senão ele não vai fazer efeito, né? Então, o quanto que é importante a gente ter esse olhar. E não é coisa de louco quem vai ao psiquiatra. A medicação não vai deixar você viciado, porque tem todo um controle junto com o psiquiatra. O psicólogo vai te ajudar a lidar com as dificuldades que você não está conseguindo enfrentar. E você vai junto, né? Caminhar junto com esses dois profissionais. Eu sempre falo que quando o paciente vem para o consultório, é como se ele estivesse caminhando sozinho no escuro, ele não sabe para onde ele está indo. E quando ele vem para terapia, eu estou andando do lado dele com o holofote e ele consegue ver a imensidão, e ele consegue ver se ele pode ir para a direita, se ele quer ir para a esquerda, e se ele for e não der certo, ele volta, ele vai, ele vem. Então, é importante entender que a psicoterapia, ela não é coisa de louco, pelo contrário, você vai desabafar muitas vezes só do paciente pôr para fora todas as coisas que estão aqui bagunçados na cabeça dele, já vai dar uma pequena organizada, ele já vai se sentir aliviado, ele já vai se sentir ali mais tranquilo. Então é importante a gente ter esse entendimento que depressão não é frescura, que a gente precisa olhar para o outro com carinho e que muitas vezes só escutar a dor dele e direcionar. Né? Você já pensou em procurar um psiquiatra, você já pensou em procurar um psicólogo, quer que eu vou junto com você? Então isso faz toda a diferença. Alguma dúvida? Querem fazer perguntas? Era isso que eu queria falar para vocês da depressão.
que eu queria explicar um pouquinho dos sintomas. Para quem não pegou a live do começo, eu falei um pouquinho de sintomas. O significado de Setembro Amarelo tem um porquê, tanto no Brasil como fora do Brasil, de Setembro Amarelo. A live vai ficar 24 horas no ar, depois ela vai sair do ar. Obrigada por hoje. Obrigada também, Gilmara, por participar, por fazer parte aqui da live. E eu quero propor para vocês uma mensagem, para dizer para vocês que sempre lembra que você não precisa ser perfeito para você ser amado. Lembra disso, que você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa carregar o mundo sozinho, você não precisa dar conta de tudo, que você pode falhar, que você pode errar. Repita com você sempre mentalmente que você tem valor. Lembra disso, que você é importante, que você merece ser cuidado, inclusive por você, não só pelo outro. Lembra que você merece amor, que você merece ser amado. E que se você não pedir ajuda, o outro, ele não vai te ajudar, porque ele não vai saber que você está precisando de ajuda. Então a gente precisa verbalizar onde está doendo. E se o outro não souber te ajudar, provavelmente ele vai te encaminhar, ele vai te dar uma direção. Permita se olhar com carinho. Permita se amar. Permita reconhecer as suas qualidades. E se você percebe que você tá difícil, que você não está conseguindo lidar com o luto, com a perda, se você não está conseguindo lidar com um trabalho novo, ou com um trabalho que às vezes já está velho, você já está há bastante tempo lá, permita buscar ajuda profissional, para que você possa mudar essa situação e que você possa reencontrar bons momentos de prazer e de bem-estar. É isso, gente. Muito obrigada, gratidão, até terça que vem. Espero vocês.